noite, estamos dando início a mais um programa do podcast O Papel da Política, e hoje nós estamos recebendo a lenda, o presidenciável José Maria Emael, o Emael de todas as campanhas, deputado federal constituinte, tem a assinatura do senhor lá na Constituição. Como foi, deputado, ver o cumprimento das eleições, tá? Depois de toda essa promulgação da Constituinte e tudo isso, o senhor tem muito orgulho desse trabalho com a Constituição? Maurício, eu tenho um imenso orgulho de ter sido constituinte. Eu lhe digo assim, com absoluta convicção, valeu a pena ter vivido para ser constituinte. O cenário da Constituinte, aquelas multidões chegando, com a esperança nos olhos e nas mãos, folhas de caderno, escritas à mão, onde as pessoas traziam suas ideias, seus sonhos, suas propostas. Foi um cenário fantástico. E nós tínhamos a convicção, o conhecimento, a constatação que nós estávamos escrevendo o futuro. A Constituinte foi um momento mágico, um momento de transformação, não? É verdade, deputado. Pensando agora com essa sua colocação, na época da Constituição, a Constituinte, toda a promulgação da Constituinte, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos muito e-mail. Estava em 88, quando foi feita a promulgação, acho que nós estávamos no segundo ou terceiro Windows, que tinha só em poucos lugares. A população não tinha nada para mandar mensagem, não tinha bip ainda. Aquele bip era simplesmente telefone fixo. Não existia celular ainda, e as pessoas traziam as propostas escritas em folha de caderno para que os seus representantes pudessem analisar e participar de uma análise desse... Interessante, Maurício, é que elas traziam essas folhas de papel com as duas mãos, e as mãos estendidas, como que oferecendo, como que entregando. E todos nós recebíamos, Foi um momento de emoção profunda. Mágico, né? Hoje a pessoa trazia para os parlamentares, para os constituintes, a sua esperança, a sua ideia para um futuro melhor do país, escrito à mão e entregue, ou às vezes datilografado, que era o que tinha de mais moderno. Raríssimas eram as mensagens datilografadas, porque a maioria das pessoas eram simples. O senhor, na época, deputado federal, eu lembro da sua campanha para prefeito de São Paulo, um pouco antes da Constituinte. O senhor disputou com Fernando Henrique, Jânio Quadros, onde o Jânio Quadros se elegeu. Aí depois o senhor virou deputado constituinte. Qual a principal contribuição, deputado, da Democracia Cristã e do deputado Emael para a Constituição brasileira? Os avanços sociais. Qual era o cenário da Constituinte? Você tinha, de um lado, propostas que engessavam a economia, de outro lado, os ultraconservadores que não queriam ceder absolutamente nada, e a Democracia Cristã foi conciliando capital e trabalho. Resultado, todos os avanços sociais dos trabalhadores são obra da Democracia Cristã na Constituinte. Vou citar algum desses avanços. Redução da jornada de trabalho semanal de 48 para 44 horas semanais. Um dia desses, num encontro que tive com o ex-prefeito de Osasco, Emídio, ele falou: Emael, você não faz ideia o que foi você ter conseguido reduzir de 48 para 44 horas semanais a jornada de trabalho. Foi uma coisa, para nós, trabalhadores, simplesmente extraordinária. Mas, seguindo avante, aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias. Hoje os mais jovens acham que sempre foi assim. Mas não era. Como é que era antes da Constituição de 88? Quem recebia por semana, 8 dias de aviso prévio. Quem recebia por quinzena, 15 dias. Só os chamados mensalistas, que recebiam por mês, é que tinham 30 dias de aviso prévio. Então, se tinha um mestre de obra, 20 anos numa construtora, ele recebia por semana 8 dias de aviso prévio. A moça, o rapaz no escritório,
Passou o contrato de experiência, eram demitidos sem justa causa, recebiam por mês 30 dias. Não tinha a menor justiça. E eu busquei na Europa a ideia da proporcionalidade. Porque, na medida que o tempo passa, o trabalhador vai ligando a vida na empresa com a sua própria vida, em família. Então, tem que ter um diferencial. E hoje são mais 3 dias de aviso prévio por tempo de casa, até um total de mais 60 dias. O Diap, na obra que fez sobre a Constituinte, ao registrar a minha participação, escreveu: deve-se a Emael o aviso prévio mínimo de 30 dias e proporcional ao tempo de serviço. Festejado como uma das maiores vitórias dos trabalhadores em todos os tempos. A proteção contra a despedida imotivada. O grande dilema na Constituinte era a questão da proteção contra a despedida. Aí eu redigi uma proposta, até na vírgula o texto constitucional é a proposta que escrevi, proteção contra a despedida imotivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. O fio condutor do acordo foi essa expressão, sem prejuízo de outros direitos, de tal maneira que a indenização compensatória é um dos direitos, mas não impede a luta sindical de aprimorar a proteção da relação de emprego. Colocamos também na Constituição que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui na tribuna e, com os seguintes argumentos, defendi a proposta. Para nós, da democracia cristã, o trabalhador tem direito a viver a vida, a usufruir a vida, e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Mas numa outra ponta, agora eu estou na Federação das Indústrias, na Associação Comercial. Aí o que eu vou dizer é o seguinte, o que a democracia cristã vai dizer é o seguinte: tudo que está na Constituição Federal que defende o contribuinte são propostas da democracia cristã. O senhor falou da democracia cristã. Eu queria muito contextualizar isso da democracia cristã, porque eu estudo muito política, eu gosto muito dessa área de política, e eu sei que as pessoas mais antigas da democracia cristã saíram tanto mais à direita quanto mais à esquerda. Nós tivemos um candidato a presidente da República, que é o Plínio de Arruda Sampaio. Foi um dos líderes da democracia cristã. Ele foi candidato pelo PSOL a presidente da República, era completamente adorado pela esquerda do país, e ele é oriundo da democracia cristã. Assim como o Jânio Quadros, que é um personagem de direita, tá? Ele vem também oriundo da democracia cristã e tem outras linhas. Assumiu o cargo de vereador em São Paulo em 48. Em 48, pela democracia. E a democracia cristã no mundo, ela é mais ligada a movimentos de direita e de extrema direita. Mas aqui no Brasil ela conseguiu conciliar, talvez pelo fato dos direitos trabalhistas, pessoas das duas áreas, né, deputada? O senhor conseguiu convergir isso daí desde a sua época de lançamento da democracia a partir da redemocratização, não foi? Foi, claro, com certeza. Como é que foi a volta da democracia cristã? Porque na época da ditadura tinham 2 partidos, o MDB e o MDB e a Arena. E aí, na redemocratização, como é que foi a chegada da democracia cristã à volta para o país? A refundação da democracia cristã é obra de um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, já falecido. Ele cria novamente o PDC, Partido Democrata Cristão. Isso foi em 85. 20 anos depois. Quando o senhor saiu prefeito em São Paulo. Exato. Aí a direção nacional descobre que aqui em São Paulo estava um antigo militante. Porque eu ingressei na democracia cristã lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou gaúcho de Porto Alegre. Fui presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia, fiz 2 faculdades na PUC, Filosofia e Direito. Presidente da Federação de Estudantes Universitários Particulares. Quando terminou essa fase, aí eu quis entrar no processo político.
Aí eu me filiei, em 1962, eu me filiei na Juventude Democrata Cristã, no Rio Grande do Sul. Bom, em 85 eu já estava em São Paulo, era empresário em São Paulo, advogado na área tributária. Aí sou descoberto pelo médico Jorge Coelho de Sá, que entra em contato comigo e fala: Emael, você precisa ser o nosso presidente de São Paulo. E mais, você tem que ser o nosso candidato a prefeito. Porque não tem a melhor maneira de mostrar que a gente está voltando, depois de 20 anos, do que disputar a prefeitura de São Paulo. Aí fui candidato, é nessa campanha que nasce o jingle, Emael Democrata Cristão. Aliás, o autor do jingle, o senhor me falou que é vivo ainda, né? É vivo, tem mais de 90 anos. José Raimundo de Castro. É uma pessoa fantástica. Ele é alfaiate. Bom alfaiate. Mas, ao mesmo tempo, é um ótimo compositor de música popular. Quer que eu fale como é que nasceu o jingle? Quero, lógico, é uma história que nos interessa muito. Bom, nós éramos poucos, não? Talvez 5 ou 6. Nós estávamos numa sala para resolver com que nome eu seria candidato a prefeito. JM, talvez José Maria, quem sabe José. E aí, o nosso companheiro José Raimundo de Castro, alfaiate e compositor de música popular, ergueu o braço direito, ergueu o braço e disse: mas também tem uma coisa, se a gente ensinar o povo a dizer Emael, o povo não esquece mais. E Emael com Y ainda é uma complicação de Vocês danada. me dão 2 dias? E aí, Maurício, só para não magoar o companheiro, sem nenhuma expectativa de sucesso, nós dissemos a ele: tá bem, Cássio, você tem mais 2 dias. No final do segundo dia, lá pelas 5 horas da tarde, e ele depois me contou como foi. Ele pediu para um auxiliar dele segurar o telefone. Tá? E ele pega o violão e me canta o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, eu disse a ele: Castro, a partir de hoje eu devo a você a minha história política. Eu senti que ele tinha criado algo de gênio. Ele pegou o ei, que nós falamos a toda hora, ei, né? E colou o Emael. Só porque era fácil dizer Emael, mas ele foi mais longe. Ele disse que o Emael era um democrata cristão. O maior jingle da história brasileira. Tanto é o maior jingle que eu falei já isso para o senhor, eu lembro da versão do Constituinte, do Democrata Cristão, para deputado federal queremos Emael, a voz do povo na Constituição, não era essa verso? Eu lembro até hoje desse jingle, porque era da minha juventude, quando eu comecei com a política, e é um jingle que você não esquece de jeito veio nenhum. A voz do povo na Constituição? Eu me elegi 2 vezes deputado federal, majoritariamente com os votos da periferia de São Paulo. Era metade de São Paulo e metade do interior. Mas em São Paulo era majoritariamente na periferia de São Paulo. São Miguel Paulista, Parelheiros. Né? E eu me lembro muito de uma passagem. Eu estava falando com uma senhora, ela devia ter uns 65 anos. Né? Quando ela me olhava de olhos esbugalhados, assim, né? E ela me disse ao final: eu só quero lhe dizer uma coisa, hein? Eu tenho esperança no senhor, eu tenho esperança no senhor. Hein? Me represente, me represente. Ela repetiu 2 vezes: eu tenho esperança, eu tenho esperança. E ela concluiu: eu tenho esperança, eu tenho esperança. Me represente, me represente. Né? Então, a voz do povo na Constituição nasceu exatamente desses momentos. E a responsabilidade que isso me dava, Maurício. Quando eu via que eu falava e as pessoas ficavam com esperança nos olhos. Uma coisa. Quando eu cheguei de carro em Brasília, juntamente com a minha mulher. E chegando em Brasília... O senhor tinha medo de voar também? Não. Eu trabalhei com o deputado Coriati, que ele morria de medo de piloto, avião. Bom, então vamos continuar isso, que eu vou chegar onde eu quero depois com ele. E eu estava chegando em Brasília, e aí eu tive aquela sensação, né, de responsabilidade pela esperança que eu havia colocado na alma das pessoas. Aí eu chorei, mas um choro seco. Um choro só das lágrimas correndo. Foi um momento de enorme emoção. Eu tinha medo de não cumprir o que eu havia prometido. Tinha receio de não representar as pessoas. Né?
Quem me ajudou muito a vencer esse medo foi o Ulisses Guimarães. Uma passagem fantástica. Eu tinha uns 30 dias de constituinte quando eu discordei de uma decisão do presidente Ulisses. Aí eu entrei com uma questão de ordem, né? E ele negou a questão de ordem. Eu tinha estudado o regimento e pedi que o presidente Ulisses Guimarães submetesse a decisão dele ao plenário. Ele, democraticamente, submeteu a decisão e venceu. A sessão estava terminando. Faltava talvez uns 5 minutos, máximo 10 minutos, para terminar a sessão. Quando um assessor especial, o doutor Ulisses, doutor Oswaldo, veio me procurar. Era um homem de atitudes contidas, sério, circunspecto, né? E ele, com voz grave, me falou: senhor deputado, o senhor presidente gostaria de falar com o senhor depois da sessão. Aí, Maurício, eu pensei comigo, será que eu não fui atrevido? Desafio o presidente, forço o presidente a submeter a decisão dele ao plenário. Mas, obediente, fui seguindo o doutor Oswaldo até a sala da presidência. Sala da presidência retangular, tem uma mesa também retangular. Doutor Oswaldo me abriu a porta e eu entrei. Quando eu entrei, vi o presidente Ulisses sentado na cabeceira da mesa, no lado oposto à entrada. Quando eu entro na sala, Maurício, ele se levanta e vem ao meu encontro com os braços abertos. Na metade do caminho, ele me diz: quero cumprimentar o vencedor do dia. E quando me aperta a mão, ele me fala: deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Isso, para mim, foi um impulso extraordinário. A partir dali, isso foi um marco. Eu acreditava em algo, eu ia em frente. Podia ser derrotado, mas eu combatia o bom combate. O senhor sabe que essas experiências políticas, eu tive algumas com figuras muito menos exponenciais do que o Dom Constituinte, o Ulisses Guimarães, mas eu fico imaginando todas essas passagens e todas essas linhas de que se passou durante a Constituição, com todos esses contatos, tanto contato com o povo, que vinha de forma humilde, quanto com os mestres ali dentro do plenário. O senhor foi constituinte com Lula. Fui. Presidente da República. O senhor foi constituinte com Ulisses Guimarães. O senhor foi constituinte com figuras gigantescas da política nacional. Extraordinárias, né? E um gaúcho saindo candidato aqui em São Paulo, que agora que eu vou entrar numa fase extremamente interessante. Vamos lá. O senhor representa uma ideologia, que é a democracia cristã, consideravelmente de direita no mundo. Qual é a maior representante do mundo da democracia cristã? Angela Merkel. Angela Merkel, política de direita. Mas uma transformadora também. Uma transformadora também. Mas o senhor vem de um curso de filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Soube que o senhor foi alpinista, piloto de avião, e tem toda uma linha e uma estrutura. Teve Plínio de Arruda Sampaio nos quadros do partido, que é um expoente de esquerda brasileiro gigantesco. Como é que é essa dualidade, deputado? Veja, lá em Porto Alegre eu fui um dos dirigentes da JOC, Juventude Operária Católica. E foi através da JOC que eu conheci a doutrina social da igreja. Quando Leão XIII, na Rerum Novarum, diz que o trabalho não é mera mercadoria, mas é expressão da dignidade humana. Isso tem uma profundidade imensa. E foi por conhecer esses valores que eu optei pela democracia cristã. Eu me lembro, eu entrei na Juventude Democrata Cristã. Tem uma ata lá de uma reunião do diretório, onde eu digo o seguinte: é fundamental nós transformarmos nossas ideias em bandeiras. Ou seja, aquilo que você acredita, transformar em bandeira, transformar em rumo. Né? Então, o meu compromisso com a justiça social é algo da juventude. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Tem passagens muito interessantes. Né? Estudei com bolsa de estudos. Né? Na PUC era uma faculdade, sempre foi uma faculdade caríssima, né, deputado? Desde a sua época.
Eu estudei o meu primário, hoje fundamental, no bairro da Glória, num grupo escolar chamado Dom Pedro I. Fui bem, fui um bom aluno, um pouco às vezes arteiro, mas fui um bom aluno. Mas aí tinha uma única escola pública para o ginásio, era Júlio de Castilhos. Difícil de entrar. Fiz o exame de admissão e não passei. Mas meu pai era um homem determinado, corajoso. Aí foi 3 vezes na prefeitura de Porto Alegre. A terceira vez ele conseguiu falar com o prefeito. E me conseguiu uma bolsa de estudos. Com essa bolsa de estudos, eu fiz o ginásio no Colégio Rosário, Colégio Marista, excelente colégio. Depois passou o ginásio com a mesma bolsa de estudos, fiz o colegial. E com a mesma bolsa de estudos eu fiz 2 cursos na PUC, Filosofia e Direito. E me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito. Bom, então, esse conhecimento, essa noção de que eu estudei, de que eu tive oportunidade, igualdade de oportunidade, e que isso é um componente da justiça, para mim foi muito forte. E na Constituinte eu tinha visão clara disso, da minha responsabilidade por justiça social. E a parte mais jovem de pilotar avião, de escalar avião montanhas. Da onde surge isso, deputado? A minha mãe me dizia: você tem sonhos de águia. Minha mãe, já falecida, ela escrevia muito bem. E ela conseguia transformar em imagens as palavras, né? Vê essa expressão, você tem sonho de águias. Ou seja, ama as alturas, o infinito, o desafio, né? Então, foi isso que me tornou um alpinista, né? Criei lá um grupo chamado Os Audazes, que tinha escaladas em morros, que a gente falava, né? Que eram coisas mais amenas, né? Mas também tinha escalada de picos, né? Um dos picos chamava-se Itacolumi, e ele fica no município de Itacoara, é um dedo alto, tá? Com um gancho. E lá em cima, no platô do dedo, ele sai um pouco para fora. Ou seja, quando você desce, você só vê o abismo. Era difícil. Tá? Mas foi muito gratificante. Fundei um time de futebol, o Avante Futebol Clube. Tá? Minha posição era de goleiro, bom goleiro. Só tinha um pouco de dificuldade em bola alta, porque as minhas mãos não são muito longas. Um bom goleiro que tem dificuldades em bola alta não tá com muita coisa, não. Mas vamos lá. Atleta, alpinista, piloto, vindo de uma linha de esquerda, mas representando um partido de direita. Eu brinco muito com o senhor. Aliás, hoje estou nessa brincadeira, falei pro senhor que ia fazer. Deixei uma caneca na mesa para que o senhor tomasse água, porque o seu partido, a Democracia Cristã, tem a insígnia da DC. E nós estamos na sede da Rádio Geek, que é uma rádio que tem toda uma linha com super-heróis, tudo isso. Aliás, hoje vim com a minha camiseta do Shazam, que é da DC, tá? E tem toda uma linha, e eu brinco muito com isso com o senhor, tá? Que a Democracia Cristã, ela poderia se apegar um pouco a esta visão das histórias em quadrinho. Com certeza, estou fazendo isso. A Liga das Nações está do meu lado. Não? Como é que a Democracia Cristã vai ser derrotada se ela tem ao lado dela os super-heróis da Liga das Nações? E aí é uma coisa que poderia ser. Porque DC com DC, né? DC com DC. É uma coisa. São insígnias e são marcas muito representativas. Tanto a DC, a Comics, são de super-heróis, como tem uma marca muito importante, universal também, de tênis, de skatistas. A marca DC é uma marca extremamente... se estabelece de uma forma muito forte, e a Democracia Cristã é aquilo. Eu acho que às vezes o jovem se assusta um pouco quando ouve falar de Democracia Cristã, lembra do que pode representar isso numa linha, mas nós passamos por uma fase hoje, presidente, de
muito ódio. A gente passa hoje, há algum tempo. Quantas vezes o senhor já saiu candidato a presidente da República? 5 vezes. 5 vezes candidato a presidente da República. Reconstrução. Com a tarefa da reconstrução. E hoje nós passamos, já há algum tempo, acho que desde 2013, um voto muito com fígado, muito de ódio de um grupo contra outro. Nós temos um presidente que foi deputado ao seu lado durante 4 anos, não foi? 90, 90 94. Isso. Era um inútil, continua um inútil e virou um presidente completamente inútil. Não vou passar isso para a boca do senhor, mas vou colocar assim. Foi um deputado de 30 anos que nunca produziu absolutamente nada e que, por um ódio a um partido dos trabalhadores, acabou virando presidente da República. Hoje ele representa exatamente o que ele representou nos seus 30 anos de mandato, sempre foi de baixo clero. Nunca teve esses conhecimentos, essas linhas que o senhor contou aqui de Ulisses Guimarães. E hoje existe um bloco de ódio ao Bolsonaro, outro bloco de ódio ao Lula. E quando se faz uma pesquisa perguntando em quem vota, muitas das pessoas não querem votar nem um lado nem outro. E essa união que tem uma tirinha, aliás, brincando, que tem um candidato, uma pessoa que é ligada ao Bolsonaro pedindo voto, outra ao Lula pedindo voto, outra a Marina, ao Ciro, e aí quando entra uma pessoa cantando ei, Bael, todos se juntam e saem andando. Essa união não está faltando um pouco no país, deputado? Está faltando, mas a boa notícia é de que hoje a democracia cristã representa o caminho, né? É uma coisa impressionante. E falo isso sem nenhum risco de errar. Né? Há um verdadeiro crescimento dessa sensação, né? Que tem que ter um caminho que construa, um caminho que não seja feito de ódio de um contra o outro. Porque o ódio não leva a nada, o confronto não leva a nada. Tá? E a democracia cristã, assim como fez na Constituinte, ela representa esse encontro de vontades, né? Para um outro Brasil, para uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária, como escrevi no inciso 1º da Constituição. Então, um fato que hoje está nos entusiasmando muito é realmente os nossos apoiadores começarem a eles a produzir matéria. Tá? Ele falava um pouquinho antes, quando eu cheguei aqui, né, que hoje, por exemplo, uma apoiadora nossa aqui de São Vicente, São Paulo, ela criou um Instagram, tá, de apoio à candidatura. Foi ela, quer dizer, não fomos nós que criamos, foi ela que criou. Tá? Então, são coisas que hoje realmente nos estimulam muito para continuar a caminhada. É aquilo. Hoje a democracia cristã passou por uma série de reformulações. Eu lembro do Partido da Democracia Cristã, que, aliás, na época se fundiu com o meu partido e se tornou o PPR. Eu lembro. Quando eu tinha 24 anos foi essa fusão, tá? Foi logo em seguida da eleição de 94, em 95 houve a fusão e surgiu o PPR. Ele passou por uma série de reformulações e hoje a democracia cristã, apesar de ter muitos entusiastas pelo país todo, tem algum estado da confederação que o senhor não conhece? Não conheço todos os estados. Todos. E tem um diretório estadual da Democracia Cristã em todos os estados. Todos os estados. Em todos os estados nós temos a DC Mulher, temos a DC Jovem. Né? Não se cria nenhum órgão partidário municipal no Brasil sem ter a presença do DC Jovem e o DC Mulher, né? O crescimento nosso hoje no país, mas é uma coisa fantástica. E a qualidade de gente que vem chegando, né? É muito interessante. E a sabedoria da pessoa que está nesse processo que é do senhor desde o início. Não é a hora de fazer um intercâmbio com isso e ter um Emael em cada estado da federação, igual eu falei para o senhor? Nós já temos, de repente mudar o nome. É só acrescentar o nome. Na última eleição nós tivemos muitos Bolsonaros, mesmo sem ter o Bolsonaro no nome. Aliás, eu acho que tem uma deputada estadual em São Paulo que é alguma coisa Bolsonaro e ela não é do sobrenome Bolsonaro. Sim. Mas eu acho que a união, tá, poderia
trazer para o senhor alguma coisa. Acho que podia ter um José Imael, um Marcelo Vou Imael, pensar nisso. um Imael em cada estado da federação para poder tentar cumprir essa cláusula de barreira. Vou pensar nisso. Mas nós vamos cumprir a cláusula de barreira com folga. Que bom, fico muito... O crescimento nosso, Maurício, é uma coisa forte, sustentada, né? E agora essa fusão do PSL com o DEM, por exemplo, a quantidade de deputados conversando agora com a Democracia Cristã, do PSL e do DEM, né? Hoje a consistência da eleição é mais por internet, não tendo tanto uma base de televisão, pode ser uma coisa interessante para a próxima campanha, né? Muito, muito interessante, muito. Né? O senhor sabe, deputado, o senhor sabe que eu tenho certas convicções, como o que o senhor falou da sua com o Ulisses Guimarães, e eu acredito e passo muitas das minhas ideias nos últimos 6 anos. Eu tenho uma ideia um tanto controversa, ainda mais para o senhor que é presidente de partido, mas eu queria passar sobre a sua análise. Não quero um posicionamento lógico, porque o senhor é presidente de um partido, mas eu acho o seguinte com relação à representatividade. Quando vocês criaram a Constituição Brasileira, vocês montaram os 3 poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. E se fazia, quando o senhor falou que as pessoas traziam um papel escrito à mão, uma folha de caderno, se fazia muito necessário a figura do vereador para fazer a interlocução entre o poder executivo e o poder e a população. E o vereador tinha muito dessa função de fazer essa junção entre o poder executivo e o povo. Hoje, com a internet, um celular na mão, tá? E as pessoas aprendendo a mexer com todo o sistema de transparência que tem em todos os municípios, nós temos no país 5.570 municípios. Esses 5.570 municípios comportam mais de 60 mil vereadores. O Brasil é um dos poucos países do mundo, tá, que tem um poder judiciário, que é o TSE, e tribunais eleitorais para cuidar das eleições, porque nós temos que julgar mais de 60 mil contas eleitorais de candidatos a vereador. 5 mil desses 5.570 são municípios com menos de 50 mil eleitores. O senhor acha que municípios, o caso de Borá, no interior de São Paulo, municípios de 1.000 habitantes, de 2.000 habitantes, ainda tem a necessidade da figura do vereador? O munícipe, uma professora, uma enfermeira, um médico do município, ele consegue ir para a praia e acompanhar o que o prefeito está fazendo na palma da mão com o celular por causa da internet. O senhor não acha que está na hora de rever, uma vez que não existe poder judiciário municipal, rever a função e a representatividade das câmaras municipais no país? A minha posição, mas é de reconhecimento da importância do vereador, né? Mesmo nas pequenas cidades. O que você poderia ter seria, nas pequenas cidades, por exemplo, você ter o vereador por opção, que ele fosse escolhido independente de remuneração. Aí você teria vocações aflorando, né? Isso poderia ser um fator de economia para os pequenos municípios e, ao mesmo tempo, a busca de pessoas realmente interessadas em servir as pessoas, né? A maior glória de um homem público é ser eleito por sua gente para servi-lo. Não tem outra maior que essa, né? E uma vez, ainda na campanha para deputado federal constituinte, eu estive na Câmara Municipal de São Bernardo, né? E lá um vereador me disse o seguinte: ô candidato, por que o meu município não tem uma Constituição? Tem. E eu achei, poxa, aí na Constituinte propus, defendi que os municípios
pudessem ter uma Constituição municipal. Para que o munícipe pudesse dizer a Constituição da minha cidade. A lei orgânica, que eu... Estava indo até o final, quando na comissão de sistematização eu fui derrotado por um voto. E aí depois se transformou só em lei orgânica. Mas a vontade dos vereadores é que a cidade tivesse uma Constituição municipal. Para que os munícipes pudessem dizer a Constituição da minha cidade. Uma posição de orgulho. Infelizmente isso não foi, na época não foi aprovado, mas é algo que em alguns comentários eu vejo que esse é um assunto que começa a ser rediscutido. A possibilidade de municípios terem Constituição. Mas o senhor falou de São Bernardo, que é um município de 600 mil habitantes. Tá, ele faz parte... Eu falei de São Bernardo para uma homenagem à Câmara de Vereadores, porque foi lá que eu recebi a sugestão de uma comissão de haver uma Constituição municipal. Então, mas ele entra naqueles 570. É o que eu vou só voltar. 50 mil municípios do país, tá? E uma hora, deputado, o senhor está muito mais tempo que eu na política, o senhor tem uma visão e um conhecimento gigantesco e muito maior. Mas eu acho que uma hora vai acabar acontecendo. Uma hora, o país vai se juntar em formatos, já está sendo feito isso, no governo do estado já está se organizando em macro-regiões, tá? E uma hora vai ter que ter a prefeitura da macro-região e as administrações regionais, vai acabar tendo um sistema de condado com vereadores. Essa é uma tendência. Com vereadores voluntários no estilo de conselhos participativos na cidade. Hoje, só para o senhor ter um dado... Bom, isso está na linha do que eu lhe falei ainda há pouco. Isso. Em cidades menores, os vereadores o voluntariado. Para que o senhor tenha uma ideia, eu participei de um estudo junto com um grupo, e hoje os vereadores de cidade até 50 mil habitantes, o Paulo Guedes mexeu na aposentadoria de todo mundo para conseguir 800 bilhões em 10 anos. Se ele tivesse simplesmente mudado o sistema de representatividade e a gente conseguisse ter um sistema de voluntariado no poder público municipal, no legislativo municipal, a estrutura com câmara, água, luz, telefone, café, funcionários, vereador, assessor, carro para vir para São Paulo, para uma série de coisas, isso representa 1 trilhão em 10 anos. É um montante tão gigantesco e alguém precisa começar a caminhar com essa ideia para que a gente consiga, deputado, fazer com que nós consigamos, para a gente mudar alguma coisa nesse sentido. É muito político. E eu não estou nem me referindo aos de Brasília, os deputados estaduais, os vereadores de cidades grandes, presidente, governador. A figura do vice eu acho completamente obsoleta. Na época do senhor não eram 3 senadores, eram 2 senadores. A Arena colocou um terceiro que era biônico, porque o MDB estava tomando muito espaço dentro da coisa. Aí teve a redemocratização, o pessoal escondeu, manteve aquele senador biônico ali, colocou para eleição, e aí ninguém diminuiu nada. Todo mundo acrescenta. A Constituição que o senhor deixou para nós, ela estabelece números máximos nas câmaras. Hoje, vou voltar a Borá, que é uma cidade de 800 habitantes que tem no interior de São Paulo, é a menor cidade do estado. Ela tem 800 habitantes e pode, segundo a Constituição, ter até 9 vereadores. Borá com 3 estava sensacional. Borá tem 9. Sim. A cidade de São Paulo pode ter até 55 vereadores. Tem 55 vereadores. Todo mundo opta pelo número máximo. E toda cidade até 15 mil habitantes, que pode ter até 9 vereadores, todas têm 9 vereadores. E esta diminuição poderia ser uma situação paulatina para a gente conseguir economizar dinheiro e ficar bem para o país, deputado. Essa é uma possibilidade. Vou examiná-la. Pode dar uma olhada. A Constituição ela prevê números máximos em todas as cidades. Todas optam pelo número máximo e por colocar tudo
Deixa eu falar um aspecto interessante. Hoje, Bertioga é uma cidade interessante. Né? Bertioga é uma cidade interessante. Quem era Bertioga? Um distrito esquecido de Santos. Não recebia nada. Marginalizada totalmente. Né? Eu tenho uma residência de praia em Bertioga, no quintão lá do Indaiá. Né? Um lugar muito bonito. E na Constituinte, então, a Comissão Emancipadora de Bertioga foi lá, foi até a Constituinte. Era dona da farmácia, o dono da loja de material de construção, pessoas simples, mas dedicadas. Então elas chegaram no meu gabinete e disseram o seguinte: deputado, a gente veio lhe fazer um pedido impossível, mas o dever de ofício manda que a gente faça o pedido. Nós estamos aqui lhe pedindo porque o senhor entre uma emenda para tirar da União e devolver para os estados a competência para legislar sobre emancipação de municípios. Lá em 65, o regime militar tirou das Assembleias Legislativas e passou para a União a competência de legislar sobre emancipação de municípios. Resultado, ninguém mais se emancipava, né? E a União não tinha nenhum interesse em distribuir recursos. Aí eu redigi, ainda na fase de sugestões. O que eram as sugestões? Quando a gente chegou na Constituinte, não tinha nada para mexer. Então nós recebemos um documento. Esse documento era uma folha em branco. E em cima estava escrito sugestões. Foi ali que começou a Constituinte. E eu, então, redigi uma sugestão no sentido de tirar da União e passar para as Assembleias Legislativas a competência para legislar sobre municípios. Não foi nem considerada. Apresentei uma emenda, também não foi aprovada, e finalmente eu apresentei a histórica emenda que tirou da União e passou para as Assembleias Legislativas a competência de legislar para municípios. Isso, na verdade, eu tenho a responsabilidade de ter criado muito município pequeno. Esses dias eu conversando com um ex-prefeito lá de Caxias, ele falou: deputado, há quanto tempo eu queria lhe dar um abraço para lhe agradecer. Eu sou de São José dos Ausentes e a minha cidade só se emancipou em razão da sua emenda. Então, estou falando com a pessoa certa. O senhor é o responsável por 5.570 municípios do país. Estou dando a mão para palmatória. Por isso que eu digo, Maurício, que nós estamos na vida das pessoas. É verdade, deputado. Agora, deixa eu entrar mais um pouco nessa linha da Liga da Justiça que eu coloquei o senhor. Eu fui levar, eu sou uma pessoa que sou considerado uma pessoa ligada ao mundo geek, e quando fui falar com o senhor para fazer o convite para vir para cá, eu comecei a acentuar algumas coisas nessa linha. E o senhor tinha um ou outro meme que alguém tinha feito, mas o senhor ainda não tinha reparado, mas o senhor tem figuras de linguagem muito próximos e que eu não sei se o senhor já tinha se dado conta disso. O senhor tinha figuras de linguagem dentro das suas... Sinais, fortes sinais. Sinais, fortes sinais. Eu acho que todo super-herói tem aquela linha de transmissão de sinais. O senhor tem uma brincadeira com uma onda, tá? Que eu acompanho há anos a sua rede social, e sempre tem uma história de uma onda chegando como se fosse a onda da democracia cristã. Tudo isso... O senhor sabe que o senhor tem algumas linhas que estão intrínsecas ao senhor e que fazem... E que surgem de repente. Presentes e que surgem de repente, que todas vêm nessa linha de história em quadrinhos. O senhor já reparou isso, não? Você me chamou a atenção quando você conversou comigo sobre isso. Mas o que é impressionante é que todas essas criações, elas surgem de repente. E ao mesmo tempo me parecem antigas. Como se eu sempre tivesse pensado nisso. Essa questão de sinais, fortes sinais, isso nasceu agora, em 2018. Né? Inicialmente eram jovens, mas depois pessoas mais idosas. Né? Eu lembro uma senhora assim, foi uma caminhada minha lá na 25 de março. Né? Uma senhora chegou perto de mim, já avançada nos anos, cabelos brancos. Ela chegou perto e ergueu a mãozinha. Sinais. Fortes sinais. Fantástico isso, né? É muito interessante essa linha toda que vem. Eu preciso lhe contar uma história que aconteceu comigo.
E eu fui trabalhar com o deputado Coriatti aos 22 anos. Eu era presidente da juventude do meu partido. E nós tivemos uma dobrada entre o Salim Coriatti Júnior, que à época foi o candidato a deputado estadual, o senhor, que era candidato a deputado federal, e o deputado Coriatti, que era deputado, ele foi colocado como candidato a vice-governador na chapa com Luiz Antônio de Medeiros, que veio governador em 94. E foi uma das broncas mais incríveis que eu tomei do Dr. Coriatti. Muito pouca gente sabe dessa história, mas tem algumas pessoas que sabem. Eu era muito novo, e eu sempre tive um ímpeto muito forte, e eu fazia muito as coisas. Eu acho que é por isso até que o Dr. Coriatti gostava tanto de mim. Hoje tá com 93 anos, acho que gosta ainda, mas da última vez ele tá doentinho, não tava muito lembrando das pessoas, e faz um tempo já que eu não o vejo, desde que ele deixou de ser deputado, né? Nesse último mandato foi deputado até os 90 anos, com 11 mandatos de deputado federal constituinte, foi prefeito de São Paulo, foi secretário em vários, elegeu o filho 2 vezes vereador em São Paulo, o irmão deputado quando foi deputado federal constituinte. Era uma pessoa que eu aprendi muito. E um belo dia, eu, como era da juventude, e o filho dele, que era candidato a deputado estadual, era muito novo, o grupo tinha algumas pessoas que falavam, ele gostava muito de deixar eu muito próximo ao filho, tanto que eu fui chefe de gabinete dele, porque a gente falava a mesma linguagem, e ele gostava que as pessoas falassem na mesma língua. Isso eu achei sempre muito interessante. Um belo dia ele entrou numa reunião de campanha, tá? Olhou para minha cara e falou, olhou para todo mundo e falou: gente, a campanha está indo muito bem, eu estou muito feliz, mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Por que é que todo pedinte de São Paulo tem uma camiseta escrito Coriatti e Imael? Aí todo mundo olhou e falou: eu já tinha reparado nisso. Aí eu levantei a mão e falei: deputado, sabe o que é? É que quem cuida da distribuição sou eu, e tem sempre camisetas no meu carro, e nós temos uma dobrada com o deputado Imael muito grande. E aí eu comecei a parar em alguns locais, as pessoas me pediam um dinheiro, e eu ganho muito pouco, mas eu tenho uma camiseta, e eu comecei a dar camiseta para essas pessoas. Então nós tínhamos um perímetro entre o Itaim e Moema, que todo pedinte de todos os faróis tinha uma camiseta, e eu passava disso e não tinha a menor ideia de propaganda eleitoral com relação a isso, mas eu tava lá, eu via que eles não estavam muito bem vestidos e colocava. Mas eu tomei uma bronca. E aí eu passei depois algum tempo num local, eu olhei e falei: pô, tem umas camisetas que não sou eu que tô entregando. Falei: deputado, não sou ele. Ele falou: sou eu. Eu tô passando agora porque eu achei uma boa ideia, porque esse negócio de ficar dando camiseta pra gente que não vai usar a camiseta, é melhor que a camiseta seja bem usada e a gente passar pras pessoas que precisam dessa camiseta. Mas primeiro eu tomei uma bronca que o senhor não tem noção. Aliás, eu ia muito numa casa ali na Vila Madalena, que era o comitê adicional, o Amoraz, do lado dos predinhos do BNH da Vila Madalena. Isso, exatamente. Você tem um excelente memória. Tenho. Aliás, eu acho que por isso que eu fui para a carreira política. Eu tenho algumas linhas, eu estudo muito números e campanhas eleitorais, gosto muito disso. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre números. Números? Vamos lá. Então vamos em números. Números. Uma coisa que os meus apoiadores estão fazendo é o seguinte: o que forma 27 letras? 27 é o número da democracia cristã, é isso? Então, por exemplo, Imael, próximo presidente da República, 27. Então, várias frases que dizem 27. A criatividade aí é fantástica. Até a data em que eu me filei na democracia cristã, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? Foi em 1962. Então, eles encontraram a data da minha filiação da 27. Que beleza, deputado. É daí que vem o tal dos sinais, fortes sinais. Os sinais chegou antes. Não, então, mas mesmo assim, tudo tem algum tipo de sinal e algum tipo de alusão. Coisa impressionante. E eu fiz uma montagem de letras, né, que dava 27. Mas isso aí explodiu. Hoje, todos eles ficam trabalhando para chegar em 27.
expressões favoráveis que chegam em 27. Depois do convite do papel da política, eu acho que o senhor vai ter uma série de pessoas tentando fazer algo. Depois que eu fiz o convite que o senhor viria para cá, eu recebi um monte de arte final do senhor na Liga da Justiça e com um monte de possibilidades. Hoje eu recebi um quadrinho do Batman atendendo um telefone e pedindo para esperar, que ele estava ouvindo o papel da política com o Emael no rádio. As pessoas estão produzindo muito conteúdo. Com certeza. Essa produção de conteúdo talvez seja uma coisa extremamente benéfica para as campanhas da democracia cristã. Com certeza, com certeza. Deputado, vamos conversar sobre saúde. Sim. Nesse momento de pandemia que a gente teve aqui. Nós, infelizmente, somos o país com o maior número de mortos. Nós perdemos para os Estados Unidos, que tem 100 milhões de pessoas a mais que nós. Tá, mas se a gente for... menos mortos. E menos mortos. A Índia, que tem 1 bilhão e 100 pessoas, tem 200 mil pessoas menos. O senhor acha que se tivesse havido união no país, esse número era extremamente inferior? Com certeza. Na verdade, faltou uma liderança nacional. Essa era uma figura que o presidente tinha que ter cumprido e não cumpriu. Foi a campanha mais ganha, mais jogada no lixo que eu já vi na minha vida. Se ele tivesse assumido a condição de líder, tivesse falado para as pessoas, vamos tratar do nosso povo, incentivar o uso de máscaras, tivesse ido visitar hospitais, deputado, saído com as pessoas que estão 2, 3 meses internados e saem numa cadeira de rodas, todo mundo aplaudindo, ele saindo empurrando essa cadeira. Podia ser, as pessoas podiam parecer uma atitude demagógica, mas era uma atitude de união. Até hoje eu não vejo o presidente com um símbolo de luto na lapela do terno. É um absurdo o que ele produziu pro país. Na verdade, essa enormidade de mortos é decorrência da falta de um líder nacional, que tivesse conduzido a população brasileira. Vamos juntos, gente. Todos juntos. Nós somos a mesma família. Vamos cuidar um dos outros. É isso. Esse é o Brasil. É o nosso Brasil. Nós somos uma coisa só, uma família só. Vamos cuidar um dos outros. Agora é se cuidar, tem que fazer isso. Faltou isso. E ficou o Brasil todo dividido, sem uma liderança nacional. Foi uma tristeza imensa. E sem falar a interpretação que as pessoas têm, né, deputado? Hoje, o presidente da República, ele representa o que o senhor prega muito pela democracia cristã, que é a família brasileira, a religião. E hoje, a família brasileira representada pelo presidente da República é um homem que teve 5 casamentos e um filho com cada esposa. Hoje a religiosidade representada pelo presidente da República vem uma linha de pena de morte e armamento, armar a população. As pessoas estão sabendo identificar os sinais que o senhor tanto fala, de sinais fortes, sinais... As pessoas veem ali os sinais e elas não conseguem interpretar e julgam de uma forma completamente maluca. Não está faltando cognição nesse povo? Esse é um enigma. É um enigma. Como podemos ter uma quantidade tão grande de pessoas que são extremamente ligadas ao presidente, conquistadas pelo presidente? Então, para mim é um enigma, eu não consigo entender como isso acontece. Não quero fazer agora um juízo de valor do presidente, mas faltou ao Brasil, no combate à pandemia, a figura de um líder nacional. Que entrasse na alma das pessoas. Que cada pessoa sentisse as mãos dela seguradas pelas mãos do presidente. Eu costumo, às vezes, quando me dirijo a candidatos, quando vocês estiverem cansados, exaustos ou com falta de esperança, estendam a mão para o lado e vocês vão sentir a minha mão apertando a mão de vocês. Então, essa figura de um líder capaz assim de transmitir valores, transmitir esperança, transmitir, futuro, transmitir destino,
E não ficou, o Brasil ficou um para cada lado. Né? Então isso explica a tragédia que nós tivemos. Eu tenho uma quantidade de amigos muito grande que perdeu família. Tenho muitos amigos que a gente perdeu com essa doença incrível. E é aquilo que eu falei, eu não estou querendo fazer juízo de valores do presidente. Eu estou questionando o senso crítico das pessoas. E aquilo que eu falei para o senhor, uma pessoa que defende a família e que está no 5º casamento e um filho com cada esposa. Uma pessoa que defende Deus e a religião. Falar em armamento e pena de morte. Uma pessoa que defende a pátria e está sempre com a bandeira dos Estados Unidos e de Israel em cima da mão. Como é que as pessoas não enxergam isso, deputado? Eu não consigo entender como é que as pessoas não se questionam com relação a tudo que está acontecendo e principalmente a falta do líder, da pessoa que vem com não com uma agressão e com um xingamento e com tentar passar a responsabilidade para os outros, mas vem com um acalanto, com uma palavra do bem para direcionar as pessoas. Essa foi a grande ausência. Agora, uma das minhas propostas para governar o Brasil, para presidir o Brasil, é criar um sistema nacional de bem-estar social. A gente não pode se conformar. Você anda na rua agora e vê embaixo das pontes famílias. Não é mais morador de rua. É o marido, a mulher e as crianças pequenas, que não tem onde ficar. Para nós, a democracia cristã, a ausência da renda não pode significar a ausência da moradia. A moradia é vital, é fundamental. Um outro cenário hoje, em ampla discussão, a questão dos absorventes menstruais agora. É inconcebível. Meninas jovens deixando de ir à escola porque não tem absorvente. Mulheres faltando ao trabalho porque não tem dinheiro para comprar absorventes. Aí o presidente veta uma proposta. E mulheres passando por problemas de infecção e saúde por usar produtos que não são adequados. Com certeza. Usando miolo de pão, usando papelão, jornal e adquirindo uma contaminação. Hoje eu vi um estudo, a entrega do absorvente reduziria em muito o gasto da saúde pública com infecção. E isso daí eu acho que se completa. Não, e depois o seguinte, uma coisa absurda. Parece que a menstruação é uma coisa escondida, que é suja, que tem que ser deixada de lado. Quando a menstruação é uma coisa sagrada, está ligada ao processo da reprodução humana, é uma característica da mulher. Então, isso não pode ser admitido. É uma das coisas que não pode ser admitida num programa nacional de bem-estar social. Onde entra a questão da moradia. Essa expressão é totalmente real. Quer dizer, a falta de renda não pode representar a falta de moradia. Não pode. E o senhor sabe que na semana passada nós tivemos aqui o vereador Fábio Riva, que ele tem um trabalho de moradia, ele pertence a um movimento de sem terra, em que eles não invadem terras. Eles pegam terras particulares, compram, cotizam e constroem. Já construiu 50 mil moradias, tem ele, um deputado estadual, e eles já construíram 50 mil moradias e é vereador por causa disso. E nós estávamos discutindo a falta de figura administrativa para abrigar essas pessoas. Muitas dessas pessoas que foram para a rua por causa da pandemia, eles não têm um programa social da legislação, uma lei que possa abrigar. Por exemplo, isso é uma informação que eu estou passando para o senhor, o Vale Aluguel. Sim. O Vale Aluguel ele só serve para retirada de moradores de um local. Quando tem uma reintegração de posse, você pode dar o Vale Aluguel. Para esta pessoa que saiu de um barraco ou de um cortiço ou de uma casa modesta e foi para a rua, se ele tivesse o Vale Aluguel, ele não precisaria estar na rua. Não. Hoje, o que falta na assistência social é deixar de ter números e passar a ter histórias.
Se a gente não tivesse 40 mil moradores de rua e tivesse 40 mil histórias, e cada história tivesse a sua destinação e a sua definição, nós teríamos um outro atendimento a essas pessoas. Você tem total razão. Você lembra quando o Collor fez aquela abordagem com os depósitos, confiscou os depósitos? Aí um jovem, eu era bem mais jovem, tinha 40 e poucos anos, era na Constituinte, um serralheiro de Bertioga, meu amigo, veio falar comigo. Deputado, eu estou numa agonia danada. A minha mulher nós vamos ter o primeiro filho. Para não depender do serviço público, eu fui economizando. E todo o dinheiro que eu estou economizado, o Collor confiscou agora. E eu não sei o que fazer. Porque o que eu poupei era para isso. Para minha mulher poder ter um tratamento melhor, uma coisa melhor. Aí eu tive uma ideia. E eu contei a história na tribuna de Francisco e Maria. A história de um jovem que casa, de repente a mulher recebe o resultado do exame, os dois se abraçam porque iam ter um filho, tá? E tudo ia tão bem para no final o dinheiro ser confiscado. Aí eu termino dizendo, eu quero agora me dirigir à ministra, como é que era o nome? Zélia Cardoso de Mello. Repete o nome. Zélia Cardoso de Mello. Eu quero agora a ministra Zélia. Quero me dirigir a ela. Que é mulher que nem a Maria. Para que ela libere recursos que foram confiscados para a maternidade. No dia seguinte ela liberou. Por quê? Porque eu contei uma história. Se fosse só o nome ou o número, mas uma história, a história pesou. É o que você falou agora. Números são números, histórias são histórias. É porque cada pessoa tinha, mesmo no confisco, existiam muitas pessoas que trabalhavam com o mercado financeiro. Agora, tinha aquela pessoa que tinha a história de ter vendido o imóvel 5 dias antes para comprar um melhor ou um menor e para pagar as dívidas. Então, eu acho que o que falta muito no país são histórias, né? Deixar os números de lado e partir para histórias, e se a gente tivesse as histórias mais contadas, a gente conseguiria. Eu vou lhe mandar a história de Francisco e Maria. Vamos, obrigado. Gosto muito. Eu tenho muitas histórias de político que eu tenho desde cedo, que eu guardo. Aliás, tenho algumas. Tem uma muito interessante que eu vou falar para o senhor. Eu ouvi de um deputado federal, não vou falar o nome, mas depois eu conto para o senhor em off. Que eu gosto muito de lendas urbanas, aquelas teorias da conspiração, tudo. E uma vez eu ouvi o seguinte, eu ouvi que o presidente Collor teve um acordo com Ulisses Guimarães de ser cassado na Câmara dos Deputados e o Senado devolveria o mandato a ele, tá, na época do impeachment. E entre este período da cassação no Congresso, na Câmara dos Deputados, e a devolução do mandato no Senado, existiriam algumas condições. Uma delas era em 93 passar o parlamentarismo, que teve a consulta pública de parlamentarismo, presidencialismo e monarquia, ia passar o parlamentarismo. Ulisses Guimarães ia ser o primeiro-ministro do país. E até a linha de 93 do parlamentarismo, ele ia dominar mais da metade dos ministérios, era o centrão da época, ia dominar mais da metade dos ministérios do Collor voltando. E aí, entre a cassação na Câmara dos Deputados e a devolução do mandato no Senado, explodiu o helicóptero do Ulisses, e se o senhor pesquisar, dá o tempo certinho. Ele acabou explodindo, o acordo foi por água abaixo e o Collor foi mesmo cassado. Eu ouvi isso uma vez e eu nunca mais esqueci dessa história, que era uma teoria da conspiração gigantesca, que tinha todo um acordo capitaneado pelo Ulisses Guimarães para a cassação do Collor. O senhor já tinha ouvido isso? Não, não tinha. Deixa eu lhe contar uma passagem minha com o Collor. Pois não.
eu pedi uma audiência, porque no segundo turno nós apoiamos o Collor. Né? Aí eu pedi uma audiência com o Collor. Eu vou, presidente, eu vim aqui para lhe dizer o seguinte: o senhor está querendo governar para o país. Faça diferente, presidente. Faça diferente. Governe com o país. Ele ficou quieto. Ficou uns 2 minutos quieto. Você tem razão. Eu vou fazer isso. Aí ele fez uma coisa que ele não fazia. Ele me levou até o elevador. No elevador ele me apertou a mão e disse: essa nossa conversa vai ter consequência. Só que uma semana depois, o irmão dele deu aquela entrevista. O Pedro Collor. Pedro Collor. Mas foi interessante. Até hoje o Collor tem uma relação de respeito comigo. Eu conheci ele na campanha. Eu achava muito maluco os rompantes. Assim como acho muito maluco hoje os rompantes. Eu sinto falta, deputado, de pessoas mais centradas. É fundamental. Na administração pública. Eu acho que os rompantes que tinham à época o Mário Covas, de uma forma muito pensada, assim como os rompantes do Jânio Quadros, era uma coisa muito pensada e dirigida, virou uma coisa de que pode fazer sem ter consequência, que era uma coisa muito maluca. Jânio Quadros, eu tinha um vizinho que ele foi nomeado para ser administrador do Autódromo de Interlagos, e no dia da posse estava todo mundo lá, porque o grande prêmio de Fórmula 1 tinha voltado para São Paulo, e ele olhou e falou: prefeito, gostaria de avisar que tudo que o senhor precisar sempre vai estar à disposição, o Autódromo de Interlagos ao senhor. Ele tomou o microfone da mão do rapaz, chamado Roberto Castro, falou: não preciso de convite do senhor, sou o prefeito, venho aqui quando é a hora que bem entender, e o senhor está exonerado. Foi exonerado na posse, foi uma confusão gigantesca, e em seguida o rapaz foi para um cargo maior. Ele não perdeu a oportunidade, e ele não fez um rompante rompendo as coisas, ele fez um rompante pensado, e logo em seguida ele tomou outro tipo de atitude que ninguém soube. O Mário Covas fazia isso muito bem também. E as pessoas que vieram depois disso, eles têm uma linha de que esses rompantes, esses escândalos, podem ser feitos a qualquer momento, que dá ibope, e não dá, né? Era muito pensado na época do senhor tudo isso. O Covas teve um papel relevante na Constituinte. Né? Ele coordenava a reunião dos líderes. Né? Então, todos os dias, em uma mesa, os líderes dos partidos sentavam para combinar qual seria a agenda em seguida. Né? E ele se portava assim, com muito equilíbrio, o Covas. Né? Ele tem uma participação importante. Deixa eu lhe contar uma participação interessante que eu tive para solucionar um problema gravíssimo na Constituinte. Chegou um determinado momento que no projeto de Constituição estavam coisas erradas, mal formuladas. E não tinha como você mexer no projeto. E já se estendia por mais de 30 dias o tal do buraco negro. Ou seja, não podia estar lá, mas estava. Ou tinha que estar lá e não podia, porque não tinha proposta para isso. Não havia proposta nem para retirar, nem proposta para colocar, nem proposta para suprir uma lacuna, nem proposta para retirar um excesso. Aí então se fez uma assembleia extraordinária para alterar o regimento. Faltava 1 minuto para terminar o prazo e eu tive 2 ideias. Primeiro, uma proposta que permitia a fusão de emendas. Você podia juntar 2 emendas e apresentar uma terceira emenda fruto da fusão. E a outra emenda é aquela que permitia a criação de novas emendas, aproveitando letras das emendas. Essa segunda foi a solução.
Porque aí você pegava várias emendas, das emendas você tirava letras. Um item... Para produzir um texto. E esse texto não tinha que ser assinado pelos titulares das emendas que cederam letras. O senhor que inventou a emenda conjunta. Foi a emenda que acabou com o buraco negro. Foi a salvação. Foi uma coisa interessante, né? Beleza. Bom, deputado, a gente está aqui já estourando no tempo. Eu queria agradecer demais a vinda do senhor aqui. Foi uma aula, todas essas histórias para mim, eu gosto muito disso. E foi uma aula. Eu queria que o senhor se despedisse. Mas eu não vou tomar essa água nessa cabeça. Por favor, para a gente poder representar. Ainda mais que estão com meus amigos, né? Água com a imagem dos meus amigos da Liga da Justiça. Sabe que eu vou perder essa oportunidade? De jeito nenhum. Passar os sinais, fortes sinais. Da sua... Energizado agora, hein? Energizado agora. Eu quero lhe agradecer, Maurício, essa oportunidade extraordinária de poder falar sobre democracia cristã, de poder falar de atitudes da democracia cristã que hoje fazem parte da vida das pessoas, né? Falar de futuro, né? Falar da nossa vontade da democracia cristã, da participação, da construção de um novo e melhor Brasil, né? Mas, fundamentalmente, lhe agradecer por essa oportunidade, né? Esse tipo de conversa franca, aberta, né? É fantástico isso. Né? Bom, deputado, estou à disposição. Eu acho que não é todo dia que a gente tem esse conhecimento. Vindo, acho que independente de resultados, o senhor já foi 5 vezes candidato a presidente da República. O senhor já percorreu todos os estados da federação. O senhor tem uma linha de conhecimento cultural da nossa nação que talvez as pessoas que estão lá não tenham. E essa visão é uma coisa muito interessante, porque se as pessoas se atentassem mais a isso na linha do conhecimento da nação, acho que a gente teria um outro país. O que você estava me falando me lembra uma passagem. Na minha primeira campanha de presidente, eu estava em Aracaju, estava em Maceió. E no dia seguinte, de manhã, eu tinha uma reunião com a imprensa, né? Às 9 horas da manhã, em Aracaju. E perdi o voo. Quem me dava apoio lá, o partido não estava organizado lá, mas era o sindicato dos contabilistas. Então vou pegar um táxi para ir. Eu me lembro até hoje a imagem do presidente do sindicato, chovia, ele ajoelhado no chão para examinar os pneus do táxi. Atitude muito interessante. Lá pelas 2 horas da manhã, eu passei sobre o Rio São Francisco, tá? Na cidade de Propriá. Tá? Uma cena, um cenário fantástico. Aquelas luzes amarelas da ponte se debruçando sobre o casaril na margem, né? E cheguei lá a tempo lá da audiência, da entrevista coletiva. Aí uma jornalista me perguntou: ô deputado, candidato, o senhor conhece bem Sergipe? Eu falei: olha, eu não conheço bem, mas conheço coisas muito bonitas de Sergipe. Algum de vocês já passou de madrugada na ponte sobre o Rio São Francisco, vendo as luzes amarelas debruçadas sobre o casaril? Aí a entrevistadora: não acredito, eu sou de Propriá. Esse conhecimento falta a muita pessoa. Bom, vamos encerrando mais um podcast O Papel da Política, com apoio do Instituto Sociocultural Brasil-China. Nós vamos dar por encerrado. Vou colocar para a produção que, por favor, assim que eu terminar de falar, tem que entrar a música do Emael, porque não tem cabimento. Aí nós vamos cantar juntos. Não, vou colocar no final cantando para amanhã, a hora que subir. Hoje a gente tá gravando. Sexta-feira, 18 horas, o programa vai pro ar. Vou mandar pro senhor o link do programa. O senhor vai ver que vai ficar bem bacana a produção. Com certeza. Queria falar para todo mundo que tiver algum tipo de produção
com relação a essa brincadeira que eu fiz da Liga da Justiça, que nos encaminha, eu encaminho para a assessoria do deputado Imael. Com certeza. E muito obrigado por toda essa aula de conhecimento, muito obrigado mesmo por toda essa linha, e eu fico muito orgulhoso de ter apresentado o senhor para algumas linhas que o senhor vinha adotando e que o senhor ainda não tinha se dado conta de que o senhor era muito ligado ao mundo geek, ao mundo do HQ, tá? Obrigado, boa noite, gente, e até a próxima.